Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de meditar com vocês em Salmos 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Senhor, ele não é um lugar palpável, né? O versículo fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí a gente se pergunta onde é esse esconderijo? Esse esconderijo, ele é uma vida de intimidade com o Senhor. O salmista aqui não fala sobre visitar a Deus de vez em quando. Ele fala sobre habitar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é simplesmente visitar. Habitar significa permanecer, criar raiz, viver em comunhão constante com o Senhor. Muitas vezes a gente quer a proteção de Deus nas nossas vidas, mas a gente não está disposto a habitar, a gente não está disposto a fazer as renúncias necessárias para estar em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Senhor. Mas quem descansa na sombra do Onipotente é quem escolhe diariamente estar na presença dele, né? E gostaria de refletir com vocês sobre a sombra. A sombra, ela só acompanha quem está perto. Ninguém consegue estar na sombra de algo distante, né? A sombra aqui do Senhor, de Deus, né, representa cuidado, proteção, refrigério, descanso espiritual. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar, estar perto, nos leva a estar na sombra do Onipotente, onde nós podemos descansar, onde nós podemos encontrar refrigério, refresco para nossa alma. Então, quando a gente se aproxima de Deus na oração, na leitura da palavra, na obediência, a gente encontra segurança mesmo nos dias difíceis. Então, se lembre disso, a gente só consegue estar na sombra do Senhor, na sombra do Onipotente, desfrutando do descanso com Ele, quando nós resolvemos estar perto, né? Não adianta eu querer que uma árvore faça sombra em mim. Não adianta eu querer descansar na sombra de uma árvore que ela está lá no meio da praça e eu tô lá na ponta, eu tô lá no outro bairro. A gente precisa não simplesmente querer a sombra, mas querer estar perto, né? E descansar aqui, a gente pode pensar que descanso simplesmente é a gente cruzar os nossos braços e deitar e deixar o resto, como se diz, a vida me levar. Mas o descanso, ele não significa a ausência de luta, né? Quando a Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, não é sobre viver uma vida sem batalhas, sem lutas, sem desafios, mas viver o descanso de Deus em meio a esses desafios, né? Existem momentos que nós passamos, momentos difíceis, né? A gente ainda enfrenta tempestades, mas quem está guardado em Deus não enfrenta nada sozinho. O mundo oferece distrações para aliviar a nossa ansiedade, o nosso medo, mas Deus nos oferece descanso verdadeiro para nossa alma, né? Então que hoje nós possamos buscar mais a presença de Deus do que apenas a sombra, né? Respostas rápidas, cura rápida, bênçãos instantâneas, né? Que a gente não queira simplesmente a sombra, mas que nós queiramos habitar no esconderijo do Altíssimo, né? Que nós possamos transformar
os momentos com o Senhor em rotina, não apenas em SOS, nem emergência. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão dentro da igreja, mas tratam a presença de Deus, tratam o momento de oração, tratam a leitura da palavra como se fosse um pronto-socorro, né? Não procura o Senhor para nada, mas quando as coisas começam a dar errado, dobra o joelho e fica ali clamando: Deus, mas eu vou na igreja, eu faço a tua obra, sabe? Mas e todos os outros dias? E quando estava tudo bem, né? Quando estava tudo bem, será que essa pessoa lembrou de orar? Será que ela se lembrou de abrir a Bíblia e procurar o direcionamento de Deus quando aquela porta se abriu? Sabe? Tem gente que não pensa duas vezes. Vê uma porta aberta e ela não quer saber se foi Deus que abriu ou não. Ela simplesmente entra por aquela porta e faz aquilo que o coração dela deseja. E aí, quando aquela porta aberta que parecia bênção, ela percebe que aquilo era algo ruim, uma maldição, o que ela faz? Ela corre: Senhor, me ajuda, me socorre. E Deus, na sua misericórdia, nos socorre mesmo, nos livra mesmo. Mas é dessa forma que nós queremos viver? Tratando a presença de Deus como se fosse uma emergência, em vez de estar ali habitando na presença dele, desfrutando da intimidade com ele? A gente precisa que Deus seja o nosso maior desejo, a gente precisa que o nosso momento com ele seja parte da nossa rotina, não um evento à parte extraordinário. Nossa, hoje eu orei, nossa, hoje eu li a Bíblia. Não, isso deveria fazer parte da nossa rotina. E quando não acontece, a gente deveria sentir falta, né? E por último, a gente precisa lembrar todos os dias que quem permanece perto do Senhor encontra paz mesmo nos dias difíceis. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita na presença de Deus, ele sempre pode desfrutar da sombra do Onipotente. Então, que nós possamos meditar sobre isso, que nós possamos mastigar este versículo neste dia, remoer esse verso neste dia, para que nós, a cada dia mais, possamos dar valor à presença do Senhor. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas. Senhor, hoje nós pedimos para que o Senhor nos faça habitar na Tua presença todos os dias, Pai. Nos ensina a permanecer perto de Ti, confiar no Teu cuidado, descansar em meio às lutas, Pai. Que nós sintamos o desejo, o prazer de habitar em Ti, Pai, não só querer a sombra que o Senhor pode nos proporcionar, as bênçãos, as curas que o Senhor pode nos proporcionar. Que o nosso coração encontre o verdadeiro abrigo no Senhor, que Ele queira, Pai, morar na Tua presença todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!